Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo abraçar a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria e desde já lhes convidando para realizarmos mais uma reflexão sobre um tema da nossa doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: se o plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Prestemos muita atenção em nossa semeadura, conscientes de que os inimigos de nossa evolução espiritual estão vigiando nossa desatenção para semearem o joio das más ações. A partir desta mensagem da benfeitora, e tendo a liberdade de escolher o tema de nossa reflexão, optamos em refletir sobre o joio e o trigo, entendendo a parábola. A base evangélica de nossa reflexão vem de Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30, onde o evangelista assim se expressa: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele, o Senhor, lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele, o Senhor, lhes disse: não, para que ao colher o trigo não arranqueis, para colher o joio não arranqueis também o trigo, juntamente com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. A base doutrinária de nossa reflexão, nós a encontramos na Revista Espírita, ano 1 de maio de 1858. O título do artigo publicado na revista é O Orgulho, Dissertação Moral, e foi uma mensagem ditada pelo espírito São Luís, a senhorita Hermance Dufour, uma das grandes colaboradoras de Kardec. E lá nesta mensagem de São Luís está escrito assim: em verdade vos digo que o orgulhoso é semelhante ao joio que abafa o bom grão. Aquele que dentre vós acredita valer mais que seu irmão e que disso se vangloria, é insensato. Sábio, porém, é o que trabalha por si mesmo, como o humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. Então, meus amigos, a gente percebe que tanto na base doutrinária quanto na base evangélica está presente, melhor dizendo, em todas as duas, a questão do orgulho, que é algo que é uma das mazelas da raça humana.
Mas para nós entendermos o significado da parábola do joio e do trigo, nós vamos nos amparar no nosso irmão Rodolfo Caligares e sua obra Parábolas Evangélicas, mais especificamente Parábola do Joio e do Trigo. E foi a partir da leitura deste capítulo lá no livro do Rodolfo Caligares que nós podemos então trazer os elementos necessários para a compreensão deste tema. O campo descrito na parábola somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus. A semente de trigo é o Evangelho. A erva má, o joio, são as interpretações capciosas que se fazem dos textos evangélicos. O inimigo é aquele que as tem lançado de permeio com a lídima doutrina cristã. Faz essa semeadura dentro do próprio espaço da doutrina cristã. O crescimento do joio junto com o trigo representa a luta entre o bem e o mal. Então, basicamente, esses são os elementos centrais desta parábola descrita por Mateus, e que é uma fala de Jesus para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Precisamos entender que esse crescimento do joio com o trigo é comum em mundos de expiação e prova, como o nosso aqui na Terra. Indica também as dificuldades e as bênçãos existentes na luta cotidiana. O trigo são as bênçãos, o joio são as dificuldades. Agora, é fato que importa para todos nós considerarmos que todos os joios que nós encontramos na pauta da nossa existência, invariavelmente, ocorrem como um produto da nossa invigilância ou decorrentes de processos atávicos ainda não superados. Mas façamos um esforço, então, de decodificar a parábola a partir do livro do nosso querido Rodolfo Caligares. Lá na parábola está escrito: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Indica então que o homem que semeia Jesus, que é o nosso orientador maior, o nosso agricultor divino. Como eu disse anteriormente, a boa semente é o seu evangelho de luz e de amor e que nos concede os meios necessários para nos libertarmos das nossas imperfeições. Por outro lado, a humanidade representa o campo onde acontece tudo isso. Indica os espíritos encarnados e desencarnados que estão todos, sem dúvida, num processo de aperfeiçoamento no planeta Terra. O homem que semeia semente no campo é uma assertiva aplicada a nós próprios noutro sentido. Demonstra que possuímos um campo de atuação característico do nosso nível evolutivo, onde nós desenvolvemos as experiências importantes para o nosso aprimoramento espiritual. À medida que evoluímos, nós vamos descobrindo a necessidade de uma seleção de valores que devem ser aplicados nesse campo, ou seja, as nossas escolhas vão ficando mais refinadas, vão ficando mais ligadas ao bem, vão ficando mais pautadas no Evangelho de Jesus. A boa semente representa, então, a semeadura dos bons valores morais e intelectuais. Esta é a verdadeira boa semente. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. E nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há um infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente,
mas também zonas necessitadas de arrimo, de corretivo, de proteção. Pelo menos é o que nos diz o nosso querido Emmanuel lá na obra Vinha de Luz, na página 157, comentando sobre esse aspecto do Jesus semeador. Precisamos também considerar que, nos esforços de semear a boa semente, nós devemos sempre desenvolver ou estabelecer condições propícias ao surgimento e à manutenção de três elementos importantes na vida: a harmonia, a segurança e a paz. Se nós verdadeiramente, individualmente, melhor dizendo, nos considerarmos um campo onde o grande pomicultor faz a sua semeadura, nós precisamos, enquanto campo, estar no estado perfeito de harmonia, de segurança e de paz, principalmente de paz interior. Lá no Evangelho, no texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, está escrito: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Duas reflexões nós podemos fazer a partir desta expressão evangélica. A primeira, relativa à necessidade do repouso após as atividades laborais. Todos nós, claro, temos direito, após um dia de trabalho, ao repouso. Nós podemos constatar isso na questão 682 do Livro dos Espíritos, onde aprendemos que o descanso físico e mental é lei da natureza. Está escrito lá na resposta da questão 682. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Olha que interessante. O repouso vai fazer isso para a gente, dar um pouco mais de liberdade à inteligência para que nós nos elevemos acima da matéria, do próprio corpo físico. A outra interpretação que nós podemos dar, ou outra reflexão a esta passagem evangélica, mas dormindo os homens veio ser inimigo, está associada à preguiça. Agora, nós precisamos diferenciar, discernir descanso de ociosidade. Uma coisa é descansar naturalmente depois de um dia de trabalho. A outra coisa é ficar parado, sentado ou deitado, sem fazer nada, na mais autêntica expressão do ócio, da ociosidade. O nosso querido benfeitor Emmanuel, no capítulo 27 da obra Pensamento e Vida, ele faz uma recomendação muito importante a respeito desse aspecto da ociosidade, da inércia, de ficar parado. O Emmanuel diz assim: urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Então vejam que importante nós refletirmos que nós não podemos viver nesse estado de ociosidade, de inércia, de ficar parado. Nós temos sempre que fazer o esforço de progredirmos espiritualmente, principalmente no serviço ao próximo. No Evangelho está escrito ainda: veio o seu inimigo. O que isso significa ou deve significar para nós? O inimigo pode simbolizar o adversário, a pessoa que não simpatiza conosco, mas também o inimigo pode ser nossas paixões, pode ser os nossos vícios, que nós ainda guardamos, albergamos em nós mesmos, em que pese as múltiplas reencarnações que já tivemos. A despeito de ambos serem um instrumento avaliador do progresso
que tenhamos alcançado não deve ser objeto de inquietações. Isso não deve ser objeto de... Nós precisamos evitar que fiquemos inquietos por conta disso. O adversário, em qualquer contexto, sempre representa as perigosas infiltrações do mal. E o mal está sempre disposto a penetrar-nos o pensamento, desde que nós ofereçamos para ele o campo propício. Da obra Fonte Viva, a respeito desse aspecto do adversário, o Emmanuel nos aconselha dizendo: perante qualquer tipo de inimigo, devemos dar sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira, o amor pela indiferença. Ou seja, nós sempre temos que combater esses vícios, essas paixões que ainda vivem dentro de nós, pelo desenvolvimento do que eu chamo de virtudes crísticas. Por isso que o Emmanuel diz: dar sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira, o amor pela indiferença. Essas três citações do Emmanuel estão no rol de muitas possibilidades que nós temos à nossa disposição enquanto virtude crística. Por quê? Porque o mundo está cheio de enganos. Enganos esses provocados por abomináveis homens que invadiram os domínios da ciência, da política, da religião, de todos os campos da atividade humana, e acabaram erguendo criações absolutamente chocantes para os espíritos menos avisados. Pessoas que são, entre aspas, verdadeiros agentes do mal. Agora, o Emmanuel, lá em Vinha de Luz, no capítulo 43, ele diz algo que nós devemos pensar bem sobre o que ele diz. Ele fala assim: o discípulo de Jesus. A primeira pergunta que nós temos que nos fazer: eu sou um discípulo de Jesus? Não no sentido de segui-lo, mas no sentido de imitá-lo. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que imita o seu mestre em tudo de bom que o seu mestre faz. Então eu tenho primeiro que me perguntar: eu sou discípulo verdadeiramente de Jesus? Eu imito Jesus? Quando eu tenho uma grande dificuldade, quando eu estou diante de uma dificuldade, quando eu sou provocado, como é que se dá a minha reação? Meramente humana? Ou eu penso comigo mesmo: e se Jesus estivesse aqui, como ele faria? É essa atitude que eu tomo. O Emmanuel diz: o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias. E aí me parece que nós, muitas vezes, somos ingratos diante desses benefícios que nós recebemos diariamente, a todo instante. E essa ingratidão acaba nos custando um preço caro, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos. Esse discípulo de Jesus deve saber, de antemão, quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, aqueles que eu falei anteriormente, agirá sob responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. O aconselhamento do Emmanuel é um aconselhamento que nós devemos prestar muita atenção, porque inclusive ele sinaliza o futuro de todo aquele que se deixa levar por esses homens abomináveis e que ergueram lá o que eu chamei de criações chocantes. Agora, só vai passar por essa situação os espíritos menos avisados, aqueles que não estão efetivamente cônscios de suas responsabilidades cristãs. Estes, com certeza. As nossas imperfeições morais são os nossos mais ferrenhos adversários. E quando menos nós esperamos,
Nós somos envolvidos pelas tramas das nossas próprias imperfeições. Eu acho que foi por essa razão que o nosso querido e amado Mestre Jesus disse: vigiai e orai, conforme assinalado no versículo 41 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Jesus disse isso exatamente porque ele sabia da nossa fragilidade em sucumbir a esses ferrenhos adversários que são as nossas próprias imperfeições morais. É fato que nós mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores, os que estão fora, são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Mas eu queria chamar a atenção de que nós devemos olhar para dentro de nós, porque talvez os nossos piores inimigos não estejam fora, mas dentro de nós mesmos. Nós precisamos descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles dos quais nós não conseguimos, não podemos nos afastar com facilidade, porque eles estão dentro de nós. Eles se alojam no cerne da nossa própria alma. Enquanto que os inimigos externos, bom, eu posso me afastar do inimigo que está fora. Eu vou para longe dele. Mas o que está dentro de mim, aí é complicado. E dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, porque tolhe a visão espiritual, inclusive impedindo que nós vejamos a necessidade ou as necessidades daquelas pessoas que nós amamos. O outro é o orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento. O outro é a vaidade, que nos sugere superestimação do próprio valor. Nós pensamos que somos muito mais do que a realidade somos. O desânimo, que nos impele aos princípios da inércia e nós ficamos parados, não fazemos nada, algo que nós falamos no início. A intemperança mental, que nos situa na indisciplina, e nós somos muito rebeldes, muito indisciplinados. O medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso. Muitas vezes nós poderíamos avançar mais na nossa evolução espiritual, mas aí com medo de sofrer a gente ou para ou dá um passo atrás. Não, isso não dá para mim, eu vou me dar mal nessa circunstância. E perdemos, às vezes, grandes oportunidades de progresso que a vida nos oferece. E muitos mais agentes nocivos que se nos instalam no espírito, corroendo-nos a nossa energia e acabando, depedrando a nossa estabilidade mental. Pelo menos é o que nos diz o nosso querido Chico Xavier no capítulo 31 da obra Alma e Coração. O título desse capítulo é Inimigos Ocultos. Então nós temos aí o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desânimo, a intemperança mental, o medo de sofrer e tantos outros que se apoderam de nós. Bom, lá no Evangelho está escrito: e semeou joio no meio do trigo. E isso, meus caros amigos, tem um significado bem específico e bem especial. Jesus poderia ter escolhido uma outra semente que não o joio, para ilustrar o adversário do bem. Mas o joio é uma erva daninha que se parece muito com o trigo e que se desenvolve no meio do trigo como se trigo fosse. Assim também acontece na vida da gente. Nós encontramos ações infelizes ao lado de sublimes realizações humanas. Isso é muito comum. O mal se mistura com o bem e a gente nem percebe, de repente, ele pá, pumba, acontece. Quando Jesus disse na parábola que deixasse crescer simultaneamente o joio com o trigo, ele não estava querendo falar de sublime tolerância humana, está falando de uma tolerância celeste,
Porque no quadro das experiências da vida, muitas vezes nós temos que permitir que certas coisas aconteçam, dar um certo tempo, para não tomarmos decisões precipitadas. Lembremos que Jesus nunca subtraiu, nunca tirou as oportunidades de crescimento e de santificação do ser humano. E neste aspecto, o próprio mal, que é oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado pelo infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, então, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Pelo menos nos ensina o nosso querido Emmanuel no capítulo 107 da obra Vinha de Luz. Título do capítulo 107, Joio. E diz ainda o evangelista Mateus: o inimigo retirou-se. Percebemos que em todos os acontecimentos infelizes e decorrentes da invigilância ou da insinuação das forças inferiores, o mal opera às escondidas. O mal não vem à luz do dia. O mal vem na sombra da noite. Não estamos falando aí dos dois momentos, dia e noite, mas é uma linguagem simbólica. Instaurado o processo de desarmonia, né, quando o mal chega e penetra o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas ações, o elemento causador se retira e fica de longe observando os efeitos da sua ação de semeadura. Mas a parábola segue e está escrita: e quando a erva cresceu e frutificou, também apareceu o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? E ele, o Senhor, lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele, o Senhor, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o do meu celeiro. Que significa: e quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que na natureza nada dá salto. Tudo acontece de acordo com o processo lógico. Semeia-se, germina-se, cresce e frutifica-se. Não planta semente, não faz a semeadura na segunda e na terça já vai fazer a colheita do fruto. Claro que não. É todo o processo. A mesma coisa acontece com o bem e com o mal dentro do coração de cada um de nós. Quem planta, colhe a seu tempo segundo a qualidade da semeadura. Se você plantou bem, você vai colher o bem. Se você plantou o mal, vai colher o mal. E nisso não há nenhuma ação na questão do mal, nenhuma ação de castigo, não. Se você plantou, você colhe. Toda semeadura vai ter uma colheita. Toda semente semeada vai crescer e frutificar mais cedo ou mais tarde. Então, essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. O que é que eu estou semeando na minha existência? Porque a minha família, por exemplo, é um grande campo onde eu faço semeaduras. Os meus colegas de trabalho, onde eu trabalho, é um grande campo onde eu faço semeaduras. A casa espírita que eu frequento, grande campo onde eu faço semeaduras. O que é que eu tenho semeado? Quais têm sido as minhas sementes? O texto diz: e os servos do pai de família indo ter com ele. Os servos citados aí na parábola são os trabalhadores da seara divina, e o pai de família é Deus, o nosso Criador Supremo. E nesse caso, os servos são os instrumentos utilizados por Jesus, que é o semeador da boa semente, nas múltiplas expressões de serviço existentes na sua seara bendita.
Metaforicamente, os servos podem ser entendidos também como as mãos operantes ou a inteligência sublimada, e que estão ambos subordinados aos ditames da lei de amor. Diz o Evangelho: e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. A ceifa, nesse caso, meus irmãos, expressa o momento final da produção agrícola. Então foi feita a semeadura, houve a germinação, houve o crescimento, estão lá o joio e o trigo, eles cresceram simultaneamente. Muito bem. Agora será feita a colheita. No plano individual, trata-se do momento em que a criatura colhe o que cultivou, ou seja, eu colherei tudo aquilo que eu semear, que eu cultivei. Ninguém planta abóbora e colhe abacaxi. Não tem como. Agora, nós ficaremos extremamente gratos e gratificados quando os nossos frutos semeados, os nossos frutos colhidos, forem frutos bons, positivos. Um exemplo, os nossos valores morais, positivos ou negativos. Se eu semeio coisas positivas, vou colher coisas positivas. Se eu utilizo valores morais negativos, eu vou colher coisas negativas. Mas isso vai acontecer exclusivamente por conta da minha vigilância e também por conta da minha escolha baseada no meu livre-arbítrio. No Evangelho está dito: mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso demonstra para nós que no celeiro divino só há espaço para o bem, para o Evangelho do Reino, representado pela semente de trigo. Ou seja, o joio não vai para o celeiro divino. O joio vai ser atado e queimado. Então, se nós estamos praticando bem, nós estaremos dando expansão ao que há de divino em todos nós. E a consequência natural disso será o quê? A felicidade plena. É importante que todos nós guardemos confiança no Senhor, tendo fé nas suas promessas e contando com a sua proteção, especialmente nos momentos de sofrimento. Que nos nossos momentos de sofrimento são momentos importantes nós separarmos o joio do trigo, para que nós desprezemos o joio e eles sejam queimados, uma forma metafórica de falar, e nós fiquemos apenas com o trigo, que será semeado no celeiro divino que falamos anteriormente. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, nós podemos dizer que o estudo e a reflexão desta parábola implica em fé e confiança suprema no Senhor da vida. Isso é coisa importantíssima, né? Fé e confiança suprema. Se nós não tivermos esta fé e esta confiança em Jesus, em Deus, fica muito difícil. Eu acho que é por essa razão que os versículos 1 e 6 do capítulo 23 de Salmos trazem uma expressão que nós podemos usar como a conclusão dessa nossa reflexão, porque lá está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora você pode perguntar, e o que isso tem a ver com a parábola do joio e do trigo? Qual o significado? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é meu pastor e ele também é o que faz. Ele é o grande semeador. Agora, a bondade do Senhor e a sua misericórdia que me segue todos os dias vai depender exclusivamente da qualidade do meu plantio. Se o meu plantio for de coisas boas, coisas corretas, coisas certas, cristicamente,
aproveitáveis, aí com certeza eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, como diz o versículo 6 do Salmo 23, do capítulo 23, melhor dizendo, dos Salmos. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço. Este